Se não for medido, o campo magnético existe? Como o campo elétrico afeta as cargas elétricas? Só o campo elétrico afeta cargas elétricas? Só o campo elétrico realiza trabalho? Produto escalar e vetorial. Qual a aplicação na eletrostática? Veremos as respostas a essas perguntas e outras neste vídeo. A parte 6 da série Eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados em conhecer melhor os campos estáticos, particularmente campos eletrostáticos, com suas aplicações. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais esse vídeo, onde veremos perguntas ainda mais impertinentes e úteis. Continuação do vídeo anterior. Responderemos a pergunta: campo magnético não produz trabalho? Como é isso e os motores? E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o nosso primeiro item: perguntas ainda mais impertinentes e úteis. Primeira pergunta: o que é um campo elétrico? Um campo elétrico é uma região do espaço na qual uma carga elétrica nela imersa é submetida a uma determinada força. Então, você tem uma região do espaço, colocou uma carga, ela é submetida a uma força. Cada ponto distinto dessa região, a mesma carga pode ser influenciada por uma força igual ou diferente, com direção e sentido iguais ou diferentes. Então, em cada ponto dessa região do espaço, você pode ter uma força diferente. Vejamos uma região do espaço. As linhas pontilhadas servem apenas como referência para indicar uma direção. Elas não existem na prática, claro. Se você colocar uma carga em torno da região mostrada, a força tem uma certa intensidade e aponta para um ponto em comum. Se nós nos afastamos com a carga, a força exercida sobre essa carga aponta nessa direção e sentido, mas com intensidade menor. E assim vai diminuindo a intensidade da força. Podemos dizer então que essa região tem um campo elétrico. Você está vendo o campo? Sim. Se você colocar uma carga no ponto P1, você vai submetê-la a uma força 1. Se você colocá-la no ponto 2, uma força maior. No ponto 3, uma força maior ainda. Cada ponto da região à sua frente vai acontecer isso. Vai ter uma força atuando sobre a carga. Essa região tem um campo elétrico. A relação entre a força exercida e o valor da carga em cada ponto do espaço é a intensidade do campo elétrico naquele ponto do espaço. A unidade de campo elétrico é o volt por metro. O campo elétrico é vetorial, apresenta amplitude e sentido. Aí está a equação. Define-se o campo elétrico como uma relação entre a força exercida sobre uma carga e essa carga. E e F são vetores. Na próxima pergunta: para que o campo elétrico exista, é preciso que haja uma carga elétrica nessa região sendo afetada? Resposta: não, claro que não. O campo elétrico depende da existência de uma carga sendo influenciada por ele. Ele existe na região, ele está lá. É a mesma coisa que você perguntar se quando uma árvore cai na floresta só faz ruído se alguém estiver ouvindo. É claro que quando a árvore cai faz barulho. A nossa presença pouco afeta o fenômeno. Afeta um pouco. De certa maneira, afeta a propagação da onda transversal, o som, conforme se propaga pela floresta. Nós atuamos como um pequeno atenuador. Toda medida altera o valor sendo medido, sempre, sem exceção. Acostume-se com isso. Aliás, você já leu a sensibilidade do teu voltímetro? Sabe o que isso significa? O campo elétrico em uma região do espaço existe porque alguma carga ou uma distribuição de cargas elétricas produziu esse campo. A existência do campo, no entanto, só é percebida quando uma carga é inserida nessa região. Você não vê o vento, mas você percebe seu efeito nas folhas das árvores. A mera inserção da carga elétrica, por menor que seja, altera o campo. Lamento. Nossa próxima pergunta é: qual é a fonte do campo elétrico? Bem, já vimos que a fonte do campo elétrico é basicamente a carga elétrica, seja uma carga pontual, uma distribuição linear, superficial ou até mesmo volumétrica de cargas elétricas. A figura mostra uma placa eletricamente carregada com densidade superficial de cargas igual a mais ρS Coulomb por metro quadrado. O campo elétrico é normal perpendicular à placa carregada. Nós estamos inicialmente expressando o efeito das bordas. No caso de um fio fino, filamentar, e por que fino? Senão vira um volume. Esse fio eletricamente carregado com densidade linear de cargas igual a mais ρL Coulomb por metro. O campo elétrico é radial fio carregado. Veja as flechas indicando isso, decrescendo radialmente com a distância. Na próxima pergunta, explique o princípio da superposição linear aplicada ao campo elétrico devido à distribuição de cargas elétricas. O que significa isso? O efeito final de uma grande quantidade, de uma composição ou de um somatório de forças elétricas em um ponto é dado pela soma vetorial de cada uma e de todas essas forças. A força resultante é o somatório das forças envolvidas. Temos uma carga QT submetida à força 1
2, 3, 4, 5, 6. Qual é a resultante? Qual é a força resultante sobre essa carga? Nós vamos fazer um somatório dessas forças, de 1 até 6. O resultado é dado por vetor força F1 mais vetor força F2, assim sucessivamente até F6. Você vai ter coordenadas, por exemplo, cartesianas em x, y e z. Próxima pergunta. Sob quais condições uma carga elétrica irradia energia? E aqui nós temos que fazer uma grande distinção entre o campo elétrico e a energia que se propaga. A carga elétrica irradia energia quando ela é acelerada ou desacelerada. Estamos falando de irradiar uma onda eletromagnética. Carga elétrica em repouso ou em velocidade constante não irradia, ela tem o campo elétrico ao redor dela. Nessa equação nós podemos ver a variação temporal do campo, a equação da onda, em relação a tempo, e tem uma taxa de variação com o tempo. Se a corrente é contínua, pela lei de Biot-Savart, nós temos que o campo magnético estático associado é o produto de I vezes dl, produto vetorial R, dividido por 4πr2. R é a distância até o ponto considerado. Então, corrente contínua, gerando campo magnético estático. Próxima pergunta, como é que o campo elétrico afeta as cargas elétricas? O efeito do campo elétrico em cargas elétricas é exercer uma força sobre essas cargas elétricas. A força tende a mover-se, deslocar-se ou ter a trajetória alterada conforme esse campo elétrico exerce essa força. Da segunda lei de Newton, tem-se que F igual a m vezes a, ou seja, uma aceleração imposta à carga elétrica, ou então uma mudança de direção se a carga já estiver em movimento. Campo magnético não produz trabalho. Como? E os motores? Essa é talvez uma das grandes perguntas que todos que estudam eletromagnetismo fazem ao se depararem com esse conceito. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Pergunta 6. Como o campo elétrico se distingue do campo magnético quanto à força sobre cargas elétricas? O campo elétrico afeta qualquer carga elétrica em repouso ou em deslocamento. Já o campo magnético só afeta cargas elétricas em movimento. E isso é claramente mostrado na equação de força de Lorentz. A força sobre uma carga elétrica é composta por duas parcelas. Uma que é o efeito do campo elétrico, independe se a carga está em repouso ou em movimento, e a segunda é o efeito do campo magnético, que só existe quando a carga está em movimento, é o vetor V, velocidade. Essa é a força sobre a partícula Q, essa é a partícula elétrica Q, este é o campo elétrico E, volt por metro, esta é a velocidade da partícula, este é o campo magnético. Detalhe a observar é, cuidado, nós temos aqui um produto vetorial. V é vetor, B é vetor, é um produto vetorial. Voltando à equação de Lorentz, nós temos uma parcela que é devido ao efeito do campo elétrico e outra parcela devido ao efeito do campo magnético. Estamos desprezando o efeito gravitacional por hora. Próxima pergunta. Afinal, quem realiza trabalho? O campo elétrico ou o campo magnético? O campo elétrico realiza trabalho. Quando dizemos que campo elétrico realiza trabalho, ele pode realizar trabalho. Já o campo magnético não realiza trabalho. Como isso? Ora, se o campo magnético não realiza trabalho, por que todos os motores elétricos do mundo utilizam campo magnético? Eu nunca vi um motor de cargas elétricas. Boa pergunta. Vamos analisar com mais atenção a equação de força de Lorentz. Por parte. Essa é a equação de força de Lorentz. Colocamos a carga para dentro do parênteses e temos uma composição elétrica e magnética. Então a força de Lorentz, ela vai considerar uma força elétrica, campo elétrico, e uma força magnética devido ao campo magnético. Vamos ver com mais detalhes isso. Vamos começar com o campo elétrico. O trabalho para deslocar-se uma carga Q em uma dada região do espaço do ponto A inicial ao ponto B final, onde existe uma força E agindo contra a carga, é dado pela equação mostrada. Produto interno de dois vetores. Seu produto escalar de dois vetores. Esse é o trabalho em joules para deslocar uma carga Q em coulombs, em um percurso, trajetória, de um ponto inicial B para um ponto final B, em oposição a uma força elétrica FE. Oposição, aí está o sinal. O trabalho é realizado em oposição à força elétrica presente atuando sobre a carga, ao longo de todos os pontos da trajetória, de A para B. Equação de definição, a equação do trabalho em força vezes distância. Vamos substituir agora a nossa força elétrica pelo campo elétrico e carga, e nós temos que o trabalho é menos que integral de EdL. Considere um percurso. Essa linha que mostra o percurso não existe, a partícula está seguindo essa trajetória, esse percurso está desenhado para mostrar para onde é que está andando. As linhas azuis apontando para a direita são as linhas de campo elétrico, elas são constantes, paralelas entre si nessa região. ΔL é um comprimento infinitesimal, então nós temos vários comprimentos infinitesimais ao longo da trajetória. Eu tenho ao longo da trajetória a componente
do campo elétrico. L1, L2, L13 e assim por diante. E é o vetor de campo elétrico da região e EL é a componente na direção ou do percurso considerado. Um caso bastante interessante, delta L3, onde nós temos que o campo elétrico é paralelo à nossa trajetória, o percurso. O que será que vai acontecer? Esse é o trabalho em joules para deslocar uma carga Q ao longo de uma trajetória em uma região de campo elétrico E. Saímos de força para campo elétrico. Agora nós temos menos Q integral de EdL. Novamente um produto interno, produto escalar de dois vetores. Por que o sinal negativo? Porque você realiza trabalho quando se opõe ao efeito do campo na região. Você não executa trabalho ao deixar um corpo cair em queda livre. Campo gravitacional que faz esse trabalho. Você realiza trabalho quando você exerce uma força em oposição à força de atração gravitacional. Essa figura mostra três forças, três vetores força. Em horizontal é o percurso ao longo do qual a força é aplicada. Como se você estivesse empurrando alguma coisa. Observe que em F1 a força está aplicada na direção que você quer empurrar o objeto. É direto, tudo aplicado. É vencer o atrito, alguma coisa assim. Já F2, uma componente levanta a massa, o que você está querendo deslocar, e tem uma componente na direção do percurso, que é o que vai efetivamente agir para deslocar o objeto. F3, por sua vez, não desloca o objeto, ou ele levanta, mas na direção considerada não vai acontecer nada, porque ele está levantando o objeto. Interessante que cada uma dessas forças exerce um efeito diferente e as três têm a mesma amplitude. Vamos falar agora de produto escalar de vetores. Vetor A, vetor B. Quero saber esse valor. O produto escalar entre dois vetores tem como resultado um escalar. É dl, vetor E, vetor dl, U em volts. O módulo do produto escalar é igual ao produto dos módulos de vetores considerados vezes cosseno do ângulo entre eles, no caso, θ. O produto escalar entre dois vetores, basicamente, é a projeção de um vetor ou módulo desse vetor sobre outro vetor ou módulo. É a componente numa direção considerada. Essa é a componente ou módulo de A na direção de B, em função de θ. Esse é o próprio módulo de B. O módulo de A vezes B é simplesmente o módulo de A, módulo de B vezes cosseno de θ. O produto escalar entre dois vetores, portanto, ele é proporcional ao cosseno do ângulo entre esses vetores. Veja aí na equação. Nós vamos analisar três casos. O ângulo θ é 0 graus, o ângulo θ tem algum valor entre 0 e 90 graus, o ângulo θ é 90 graus. No primeiro caso, nós temos que os dois vetores são paralelos e temos que A, então, é paralelo a B. θ igual a 0 graus. Cosseno de 0 igual a 1, o produto do módulo é igual ao módulo dos produtos. O produto escalar é máximo, é igual ao produto dos módulos dos vetores. Quando os dois vetores são paralelos, o produto escalar é máximo. Quando os vetores não são paralelos, o produto é a função da projeção de um dos vetores sobre o outro. Aí nós temos o trabalho. O trabalho para deslocar uma carga elétrica em um campo elétrico é dado por um produto escalar de dois vetores. O vetor campo elétrico E e o vetor diferencial de comprimento dl no percurso em que a força é exercida. Aí está o produto escalar. Um exemplo bem simples é o campo elétrico quando ele é paralelo ao deslocamento. O ângulo é 0 graus. O produto é máximo, ou seja, o trabalho para deslocar a carga positiva da placa negativa para a placa positiva é máximo. Placas paralelas carregadas. Segunda condição, o ângulo entre o campo elétrico está entre 0 e 90 graus. Nesse caso, o módulo do produto escalar é módulo de E, dl cosseno de θ. Temos que obter a projeção de E na direção considerada. Aí está a situação. Vetor E, θ, módulo de E, cosseno de θ. Terceira situação, os vetores fazem exatamente 90 graus entre si, eles são ortogonais entre si. θ igual a 90 graus. Cosseno de 90, 0. Logo, o produto escalar entre vetores ortogonais é 0. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar é igual a 0. Vamos agora aplicar esse conhecimento para campos elétricos e magnéticos. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Todo campo elétrico tem como origem cargas elétricas ou distribuição de cargas elétricas, que no fundo é a mesma coisa. O campo elétrico só tem sua existência revelada quando uma carga elétrica é colocada sob sua influência e uma força é exercida sobre essa força. O campo elétrico realiza trabalho. É quando nos opomos à força elétrica resultante sobre a carga elétrica. A diferença de potencial é basicamente o trabalho realizado no transporte da carga elétrica entre dois potenciais positivos em relação à carga elétrica deslocada. Na prática, nós fazemos medida indireta. Nós medimos a corrente sob uma resistência conhecida. Aqui nós temos uma bibliografia sobre eletromagnetismo e o que nós vamos ver no próximo vídeo? Afinal, o campo magnético produz trabalho ou não? Que história é essa? Como é que nós produzimos campos elétricos estáticos? Quais as fontes de campos elétricos estáticos? Tem algum perigo em campo eletrostático? E
Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.